Então, após nós temos visto que é na negação da comunicação de atributos que radicam fundamentalmente todas as objeções à doutrina católica feita pelos protestantes, é necessário estudarmos de que modo nosso Senhor Jesus Cristo foi constituído o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Coisa que eles falam tanto, mas é da boca para fora, porque eles não sabem de que forma, de que maneira que Jesus é o único mediador, né, Carol? Exatamente. E se nós adoramos Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, e eles não, né? Infelizmente, os protestantes, eles desprezam, né, essa realidade. Nós precisamos saber o porquê a gente faz isso, né? É importante, até teve um comentário ali que passou, eu li, mas eu não falei. Mas é o seguinte, ó, a Rosilene disse, eu estou aprofundando mais, eu sou católica imperfeita, mas não dá para continuar na escuridão, né? Então, é isso aí. Que a gente precisa estudar, não dá para ficar na escuridão. Então, assim, do que nós falamos até agora, nós vimos que em razão da união hipostática, certo? As naturezas divina e humana, elas vão existir ali juntas, de tal modo unidas, mas inconfusas, certo? Elas não se misturam, elas estão ali juntas, mas elas não se misturam. E elas existem, então, na pessoa eterna do Verbo, né? E Cristo, ele conserva cada uma dessas naturezas, certo? Cada uma delas, aquilo que é próprio de cada natureza, né? Então, nós podemos afirmar, né, que existe ali no Filho de Deus a mais perfeita comunhão entre o humano e o divino, não é? Certo. A natureza humana de Jesus existe como uma verdadeira e íntegra humanidade na divina pessoa do Verbo feito carne, desde sempre, né? Ele inteiro ali no que é seu e para sempre inteiro no que é nosso. Então, olha que interessante isso, né? E veja só, Jesus não ressuscitou dos mortos? Se ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, no céu, Jesus já está ressuscitado, glorioso. Não é apenas um espírito no céu a ser adorado em espírito, mas ele também tem um corpo. E isso ele prometeu para nós também, que um dia nós ressuscitaremos junto com ele e teremos um corpo glorioso também. Então, por que essa coisa de negar tanto a carne, né? De não adorar no corpo, na matéria, né? É coisa bem luciferiana mesmo, né? Agora, dessa maravilhosa e inexplicável união que a Carol estava dizendo até agora, que é a união hipostática, né? Pela qual o Filho de Deus, sem deixar de ser o que era, dignou-se assumir o que somos, ou seja, ele assumiu a nossa humanidade, decorre que Cristo, uma única pessoa em duas naturezas, deve ser honrado e adorado com uma só adoração. A gente não pode dividir, gente. Jesus, ele é único. Eu não posso dizer assim, eu adoro a divindade de Cristo, mas eu não adoro a sua humanidade. É uma adoração única. Eu adoro o Cristo todo, o Cristo completo, o Cristo inteiro, né? Se bem que a humanidade do Senhor foi criada, né? Devemos adorá-la com a mesma adoração que é devida à sua divindade. Não porque deva ser honrada em si mesmo, né? Em si mesma, mas em razão da pessoa divina a qual está hipostaticamente unida. Então, a natureza humana de Cristo, né? Cristo, homem, igual a nós em tudo, exceto o pecado, mas ela está ligada hipostaticamente a Deus, né? Então, a natureza humana de Jesus está ligada, é diferente da nossa, né? Então, é um grande motivo aqui para que você entenda que a natureza humana de Cristo deve ser adorada tanto quanto a natureza divina. É uma só pessoa, né? Uma só adoração. Pois do mesmo modo como prestamos honra e respeito à pessoa de nossos pais e não a uma parte, quer dizer que seja, eu presto honra apenas à alma do meu pai, ao corpo do meu pai, não. Ou eu presto honra só ao corpo do meu pai, e a alma dele não. É a pessoa dele inteira, corpo e alma,
assim também Cristo deve ser adorado em virtude de sua personalidade divina, a qual está unida sua santa e adorável humanidade, como nós falamos, de forma hipostática. Exatamente. Né? Vocês entenderam, né, que ali o nosso caro irmão afastado, né, o teólogo Karl Barth, alemão, como nos relembrou, né, o reverendíssimo padre Serafim, ele fala, então, ele nega, né, essa, digamos, coexistência. Então, acaba separando. Separa. Né? Separa. E todo protestante tem disso. Né? Aliás, o protestante já tem esse negócio da divisão, né? De separar, da separação, que vem do próprio diabo, né? Que a palavra diabolos é aquele que divide, né? Que separa, né? Então, a gente vê que existe já essa tentativa de querer separar, né? Como se fosse possível, não é mesmo? Uhum. E nós, católicos, que estamos para o todo, né, nessa realidade, nós, como já falamos hoje aqui, sabemos que Jesus, ele morreu, né, no corpo, mas ele não poderia morrer, porque ele é Deus. Então, na carne, no espírito, ele continuou vivendo, né? E nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte. Então, é importante que a gente tenha muito claro, né? Que são o corpo e alma de Cristo, eles estão unidos, né? Sem se confundir, as naturezas estão muito bem preservadas, o que é humano e o que é divino, né? Tanto que nós vemos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, quando Cristo fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Isso. Cristo chorou, Cristo suou sangue. Imagina o quão nervoso ele não ficou, né? Então, gente que não entende que Jesus comia, bebia, dormia, ia ao banheiro. Pois é, né? Isso é humano. Exatamente, ele era humano. Aprendia, né? Exatamente, mas ele, como Deus, ele já sabia de todo o plano, ele já sabia de tudo o que iria acontecer, né? E ele sabia que tinha que ser assim. Agora, as duas realidades viviam dentro de Cristo nessa união que nós falamos. Nós, como católicos, sabemos que é a união hipostática. E aí a gente até pode entrar num outro campo, que não é tema dessa live de hoje, a gente pode se aprofundar num outro momento, que é uma outra objeção muito grande dos protestantes, que eles dizem assim: Maria não é mãe de Deus. Por quê? Porque eles acham que Maria não é mãe de Deus? Porque eles querem dividir Jesus no meio. Eles querem passar uma faca assim, dizer, essa metade aqui e a outra metade ali. A metade de Deus, a metade de homem. Ah, porque ela é mãe do Jesus homem. Mas ela não é a mãe do Jesus Deus. Como assim? Ela é mãe do Jesus inteiro, do Cristo todo, né? E ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Portanto, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Regra de 3 simples, né? Que é tão difícil deles entenderem justamente por causa dessa questão ali da analogia entes, né? Exatamente. Que coitados, tudo que é natural, eles condenam, eles não aceitam, né? E aí nós somos católicos, né? E nós não podemos ser protestantes porque nós vemos, né, com clareza isso, né, que Cristo, enquanto Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele se tornou humano. Ele veio habitar entre nós, né? Ele veio viver aqui na Terra, ele morreu numa cruz para nos salvar. Então, nós vemos tudo isso, né? Essa realidade que está em Cristo, habitando perfeitamente, como nós falamos, sem se misturar, sem se confundir ali as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E porque nós acreditamos nisso, nós entendemos isso, nós somos católicos e não podemos ser protestantes.